As companhias aéreas do Brasil registraram uma alta de mais de 300% na procura por voos para os Estados Unidos. E esse boom aconteceu após a decisão do governo americano de liberar a entrada de estrangeiros totalmente vacinados contra a Covid-19 a partir de novembro. A Argentina também vai receber brasileiros e será ainda mais cedo, a partir de 1º de outubro. Já, está pertinho. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a Ana Carolina Medeiros. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens. Ana Carolina, bom dia. Como é que está a expectativa, então, para essas viagens para fora do país? Bom dia a todos. A expectativa está bastante grande, né? Depois de quase 2 anos sem viajar, principalmente para o exterior, o brasileiro está assim com essa esperança, ávido desse planejamento seja concluído o mais rápido possível. Então a procura realmente está bastante grande. Ana, e o preço das passagens está atendendo ali a essa demanda represada nesse período de pandemia? Deve chegar num preço maior do que estava antes desse momento de coronavírus? Como calcular um preço justo para esse momento? Olha, os preços, infelizmente, em relação a 2019, né, o início de 2020, estão bastante diferentes, né? Tivemos vários fatores aí, aumento do dólar, enfim, né, são várias situações que afetam diretamente o preço da passagem. Então, a gente sugere que as pessoas procurem, né, as agências de viagem para uma consultoria, porque depende da demanda, depende do destino procurado, é bastante variável esse valor. E quem é esse viajante, Ana? É um turista que está querendo ir para os Estados Unidos ou ainda alguém que vai trabalhar, estava com a demanda represada durante esses anos, desses meses, né? A gente não pode falar em anos. Essa procura está bastante interessante em relação ao público, porque várias pessoas já tinham viagem marcada para o ano de 2020 ao longo, né? Alguns brasileiros eles se programam, então eram viagens programadas para maio, para junho, para o final do ano. Muitas pessoas precisando fazer seus negócios também, retomar seus trabalhos em alguns escritórios fora do nosso país e pessoas também com vontade de viajar, pessoas com vontade de conhecer novos destinos. Então a procura ela está bastante variada, não existe assim um público-alvo que esteja fazendo essa procura ser bastante interessante. E aqui no Brasil, os destinos nacionais, já que a gente teve tanta restrição para ir para fora, despertaram o maior interesse do brasileiro de conhecer o próprio país? Sim, com certeza. O Brasil ganhou bastante durante esse período, porque o brasileiro que estava acostumado a fazer suas viagens ao exterior, no momento em que as restrições começaram a ser menores, não que acabou, né, porque a pandemia está aí, a gente precisa ainda continuar com os cuidados, com o uso de máscaras, mas o Brasil foi o destino principal. O brasileiro procurou conhecer um pouquinho mais do seu país e isso foi bastante interessante. Agora eu quero te saber também o perfil do turista brasileiro. A gente sabe que a gente tem um momento muito difícil na economia brasileira de desemprego, né? Muita gente perdeu seu emprego durante a pandemia, muita gente está tendo que economizar ainda. Então, esse perfil ainda já voltou, por exemplo, aos tempos pré-pandemia? Não, esse perfil não, porque, como você mesmo já adiantou, muitas pessoas perderam o emprego, muitas empresas fecharam, infelizmente, mas houve os empresários, assim, de alimentação diretamente, mas não necessariamente que somente eles, mas existiu aquelas pessoas que na pandemia tiveram a oportunidade de crescer seus negócios e aqueles que não tiveram o seu salário prejudicado. Então, essas pessoas são as que estão mais procurando as viagens porque conseguiram economizar, conseguiram ganhar dinheiro, né? Conseguiram ter uma renda para que pudesse realizar as viagens agora nesse momento. Ô, Ana, até não sei aqui, você pode me ajudar caso você saiba, se as companhias já voltaram a operar com todos os voos que tinham antes da pandemia. Se a gente pode esperar que a oferta de passagens seja maior para a gente ter uma diminuição nesse preço e nesse mesmo compasso da pergunta, se as pessoas estão buscando mais também viajar de ônibus, dado esse preço caro das passagens aéreas. Não, as companhias, em relação ao ano de 2019, as companhias ainda não retornaram com aqueles voos
regulares daquela época, né? Nós precisamos ainda que essa malha viária volte e não só volte, como também cresça, porque ela já era restrita em 2019, né? O Brasil é um país muito grande, um país, né? Todo mundo fala de tamanho continental, então as ligações entre as capitais, principalmente, elas são necessárias de melhorarem e ainda não retornou, né? As viagens via terrestres, elas cresceram bastante. E o brasileiro tem procurado diversas formas para viajar, não somente o transporte ônibus, né, que a gente chama de rodoviário, e outras formas. As agências são procuradas para darem consultoria em relação viajo de carro, alugo um carro, viajo com meu carro, vou de avião. Então a gente faz todo esse acompanhamento para ofertar ao viajante qual forma dele ir naquele destino escolhido por ele, de uma forma mais confortável e também mais barata. Ó, quem ama viajar de ônibus aqui, ó, tá do meu lado, viu? Ama o ônibus. Eu amo a estrada. Carro, ônibus, eu prefiro sempre viajar pela estrada. Para mim é a minha opção. Ô, Ana, a gasolina tá muito cara, né? Mas enfim. Ô, Ana, Ana, queria saber agora sobre a oferta de pacotes, pousadas, hotéis. Como é que o protocolo sanitário modificou essas ofertas? Ainda vem modificando? Eles têm crescido? Sim, as ofertas elas têm sendo pautadas em relação ao que o empreendimento, o que as agências de viagem buscam para poder ofertar para o passageiro a maior segurança sanitária possível, né? Como a gente, né, repete de novo, a pandemia ainda existe, os riscos ainda estão iminentes, né? Mas os protocolos sanitários, hotéis, os resorts, passeios mais abertos, né, lugares públicos mais arejados, esses são os principais destinos que as pessoas estão procurando e é o que são os maiores ofertados pelas agências de viagens, né? O Brasil é muito grande, então nós temos um litoral belíssimo, nós temos um sul bastante com várias oportunidades de viagens, o centro do país também, né, com suas riquezas muito grande para poder ofertar essas viagens com a segurança sanitária, a utilização de máscara, que nem todos os lugares ainda estão liberados, e isso a gente tem buscado, a gente tem conseguido, e os passageiros têm viajado, graças a Deus, com muita segurança. Como que está a procura pelos pacotes de Ano Novo e Carnaval? Já dá para falar também? Carnaval, né? O que a gente fala de carnaval? Se nós vamos falar de festa, o que o Rio de Janeiro oferece, né? Que são as maiores festas, nós não temos ainda nada, porque eu acredito que os governos locais ainda estão estudando sobre essas festas. Agora, se for você querer passar um carnaval de lazer, de descanso, aquele feriado para poder levar família, esses pacotes estão muito procurados e nós estamos fechando bastante destinos para que as famílias, ou enfim, você quiser viajar para lugares que tenham essa segurança sanitária, está sendo bastante procurado e está sendo finalizado. A festa é que nós ainda não temos nada para poder falar ainda. A perspectiva, queria falar de longo prazo, a gente tem uma experiência da gripe espanhola, né, 1918, 19, os anos seguintes foram os anos em que as pessoas queriam viver, queriam sair, queriam curtir, e a gente deve ter o mesmo movimento agora, é um movimento do pós-guerra, movimento psicológico, e deve ser um movimento agora pós-pandemia. Para os próximos anos imediatos, pelo menos, a gente vai querer sair, viver, viajar, viver as festas. Qual é a perspectiva do setor de turismo que vai ser agora impactado positivamente nesse sentido para os próximos anos? Nós, seres humanos, a gente é dessa forma, né? Nós imediatamente fomos trancados dentro de casa sem uma programação, né? A gente não foi programado para trancar, né? Então, até mesmo a utilização de máscara, quando você chega em casa, você diz, nossa, não aguento mais máscara. Então, o brasileiro, o ser humano, o mundo inteiro, porque não aconteceu só no Brasil essa pandemia, o mundo inteiro está ávido dessa viagem, de buscar novos lugares, de ir para outros, para conhecer, para poder sair de casa, sair daquela rotina que o mundo foi trancafiado, né? Conforme você falou, pós-guerra ou pós-pandemia. Então, a expectativa é muito grande e a gente já está vendo essa procura desse, vamos dizer assim, dessa procura imediata após esses fatores que acontecem. Então, isso está acontecendo já está acontecendo.
Agora, quanto que a gente pode esperar uma normalização dos preços, hein? Vai demorar? Olha, eu gostaria tanto de poder responder essa pergunta para você. Uma aposta, Ana, vai. Eu acredito que ainda demora, porque são vários fatores. É internacional, é preço de dólar, é mercado, é reinvestimento, é a volta de muita coisa que no mundo inteiro parou. Então, eu não consigo fazer essa previsão. Eu gostaria de dizer assim, olha, acho que meados de 2022 já está tudo maravilhoso, mas infelizmente eu não tenho. Até a bola de cristal foi viajar, então. Vai depender da gasolina, da inflação, né, Ana? Porque tá difícil. Até o setor gastronômico também, para oferecer comida nos restaurantes, a comida tá caríssima. Nossa, a comida está muito cara, mas as experiências gastronômicas, os restaurantes, eles tiveram uma mudança muito grande na forma de oferecer comida, uma coisa mais individualizada, personalizada. Então, a gastronomia teve um up muito grande durante essa pandemia. Então, está um pouquinho caro, né? Mas está bastante interessante. Tá certo. Então, Ana Carolina Medeiros, vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, conversando com a gente aqui nessa manhã na CNN. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Bom dia a todos.